Você precisa escutar o que eu vou falar nesse vídeo e você precisa compartilhar. Não é questão de querer, você precisa compartilhar, você precisa escutar o que eu tenho para te falar. Maria Luemba era uma menina de 17 anos, angolana, que ela foi brutalmente assassinada nesse mês agora, há poucos dias, por um português. O principal suspeito seria um português. Só que tem uma coisa muito mal contada nessa história e que resume muita coisa que está acontecendo. Você precisa entender, porque isso explica muita coisa. Explica muita coisa. Talvez esse vídeo seja um pouco longo, mas se você não entender isso agora, vai ser tarde demais para você. Então presta atenção. Eu vou falar um pouco sobre o caso, depois eu vou falar sobre casos parecidos que têm acontecido e você não percebeu, porque a mídia não fala para você. A família dessa menina, a família angolana dessa menina, já vinha sendo perseguida por um português, um empresário, ou ele é empresário ou ele é filho de empresários, é uma pessoa de família importante, tá? Você precisa entender isso. Ela vinha sendo perseguida por um cara que, coincidentemente, ele é eleitor daquele partido que fica jogando o povo contra o imigrante, tá? Isso viram nas redes sociais dele, mas não vamos nem falar de política aqui hoje, para não criar paixão, para você não ficar apaixonado por política, e aí você tira a razão da conversa. Então não vamos falar sobre política. Mas é o seguinte, a família dessa menina vinha sendo perseguida por esse cara, ele já vinha xingando, alguns vizinhos também, né? Não só esse cara, mas esse cara era o que agia. Esse cara, ele colocou areia, eu acho que ou no escapamento, ou no radiador do carro da mãe dela, o carro pegou fogo. E testemunhas viram isso, né, e falaram, e reportaram para essa mulher, e o mecânico falou, tem areia, alguém colocou areia aqui. E enfim, vinha acontecendo essa perturbação na vida da família dessa menina. Parece que a mãe dela adquiriu um restaurante, né, ela era uma microempreendedora. Enfim, um certo dia, o irmão mais novo dela, de 6 anos, chegou da escola, ela já estaria em casa, né, na hora que ele chegou da escola. E aí notaram, o pessoal da van, a galera lá que estava com ele, notou que o portão estava aberto. Então deixaram o menino entrou, a porta estava aberta, o portão estava aberto, e ele encontrou a irmã sentada, encostada na parede, com os braços amarrados. E ele foi chamar uma pessoa, foi chamar ajuda para alguém de fora, tinha uma mulher portuguesa, se não me engano, no multibanco. Ele chamou essa mulher, ela foi lá e viu essa situação. O que aconteceu? Chamaram os bombeiros, chamaram a polícia cercou, não deixou ninguém da família ter acesso ao corpo, ninguém de fora ter acesso ao corpo. Só algumas horas depois que deixaram um tio da menina entrar e ela já estava coberta com um saco, não deixaram ninguém ver. A autópsia não foi acompanhada de ninguém da família, nada, ninguém. O que concluíram com essa história? Qual foi a conclusão dada pela polícia? Que ela se matou, ela se enforcou e não vai abrir investigação, porque foi segundo a polícia. Agora a história fica pior ainda, por quê? Primeiro porque teve testemunhas que viram a menina machucada e amarrada. Como é que você se fica amarrada, com os braços amarrados? Como é que você se fica se você está sentada, encostada na parede? Não faz sentido, nada faz sentido. Nada disso faz sentido. E no dia seguinte, esse tal desse homem não foi trabalhar, nos 2 dias seguintes. Ele não foi trabalhar e ele apareceu cheio de machucado, cheio de arranhão, com sinal de luta e falou para as pessoas que ele foi vítima de um assalto, ele brigou com os bandidos. E a polícia não investigou. Não investigou. A família desse cara tem muito dinheiro, parece que ele já fez merdas anteriores e sempre saiu impune. E não investigou. Não investigou. A família cobrou a mídia para falar, para trazer à tona esse caso. Inclusive, eu pesquisei o nome da menina no Google e olha aí o que aparece. Não aparece nada sobre o caso da menina. Nada. O que foi falado na televisão, por pressão da família, por pressão das pessoas, passaram uma reportagem que eu vou deixar aí para vocês, falando que ela se suicidou e que ela tinha depressão. Com base em que ela tinha depressão se não tinha laudo? A mídia, que foi pressionada a fazer uma matéria sobre, concluiu por conta própria que a menina tinha depressão. Olha esta palhaçada. Não há suspeitas de crime na intervenção de terceiros no morte de uma jovem de 17 anos em Aveiro, encontrada sem vida em casa a 12 de junho. A família está revoltada, levanta dúvidas sobre as circunstâncias da morte de Maria, apontando para a tese de crime. A 12 de junho, Maria foi encontrada enforcada em casa.
A menor estaria a atravessar uma depressão. A GNR foi chamada ao local. Estaria a atravessar uma depressão do quê? E também ao corpo da menor. A autópsia já foi realizada, foi acompanhada por inspectores da PJ e não foi detectado qualquer sinal. Olha o ridículo, pessoal. Por isso, a investigação foi arquivada. Olha. Não precisou de um psicólogo, não precisou da mãe falar, não precisou da família. Não, a mídia concluiu que ela tinha depressão. Agora eu quero te fazer pensar o seguinte. E se fosse o contrário? E se fosse um português e o suspeito fosse um angolano? E se por acaso fosse um brasileiro suspeito? Você acha que a mídia, o TikTok desses partidos aí não ia estar falando só sobre isso? Você acha que ficaria abafado assim? Vou te contar uma coisa. Esse vídeo aqui eu tô gravando, vou te contar outros casos também, tá? Não acabou, não tá nem perto de acabar. Esse vídeo esse caso dessa menina me deixou tão revoltado. Sabe por quê? Que eu vou te falar, olhando no seu rosto, que eu já tô te avisando faz 3 anos. Eu tô te avisando faz 3 anos. Isso aqui é uma mentira. Não é seguro. Você já viu o vídeo do brasileiro que foi roubado, ele foi na polícia, a polícia não queria registrar boletim de ocorrência? E eu, que acabei de ser roubado aqui no porto. Eu deixei a moto aqui, ó. O negócio é vir na polícia, pra ver se eles resolvem alguma coisa. O que é que a polícia faz? Não sei, eu tô perguntando. Não, eu acho que sou zeroceiro. O que é que pensa que a polícia faz? O que eu tô perguntando porque no local onde eu deixei estacionado tinha câmera de segurança. Por isso que eu vim perguntar se é feito algum procedimento. Se não for feito, eu vou embora agora e o problema tá resolvido. Ele filmou a situação, você já deve ter visto esse vídeo. E ela falou que você quer que eu faça o quê? Esse país não é seguro, principalmente pra você, que é imigrante. Não é uma mentira. A polícia não registra as ocorrências, principalmente quando envolve o povo deles, e a polícia a mídia não dá repercussão. Ao contrário da mídia brasileira, que qualquer coisa que acontece, caiu uma unha de alguém, ai meu Deus do céu, roubaram a unha da pessoa e mostra pro mundo todo. A mídia aqui é diferente, amigão. Você não vai ficar sabendo. E aí você, um vira-lata de merda, fica comprando um discurso de que, o português tem razão, porque o brasileiro só faz merda. Não é não, seu imbecil de merda. É porque a mídia só fala o que ela quer. A polícia só registra o caso que convém. Você tá conseguindo entender o que tá acontecendo? Há uns meses atrás, eu procurei esse vídeo, eu vou deixar um trecho no final, mas eu não achei a matéria porque a Band excluiu. A merda da Band excluiu a matéria. Fizeram uma matéria, um menino brasileiro, ele foi encontrado carbonizado, ele foi queimado. Esse ano ainda, ou no finalzinho do ano passado, recentemente. Túlio dos Santos, eu vou deixar o nome dele aqui. E você pesquisa no Google esse caso, tá? A polícia falou que ele tinha ligação com o Comando Vermelho. Aí a Band veio, fez uma matéria e falou: suspeito de ligação com o Comando Vermelho foi morto carbonizado em Portugal. Aí você pensa assim, pô, eles vão explicar, né? Por quê, qual que é a ligação dele, ele já foi preso, o que aconteceu? Não explica. A única coisa que precisou foi a polícia falar que é suspeito. Não explica nada. O menino não tem ligação nenhuma. Com nada. O menino não tem ligação, nada que prove que ele tinha ligação. O menino foi morto carbonizado. E aí a mídia portuguesa e brasileira saiu espalhando que ele era supostamente tinha ligação com o Comando Vermelho. Por quê? Não sei por quê. Ninguém explicou por quê. Eu vou deixar o nome dele, você pesquisa e você tenta achar a explicação. Tenta achar a explicação do porquê. Para você ter alguém como suspeito, você precisa de um porquê. Não tinha, tá? Então é isso. É isso que acontece. Aqui, eu vou te falar outro caso. Vou te falar um caso... Sabe o goleiro De Gea? O goleiro que era do Manchester United? Ele parou no auge da carreira com 31, 32 anos. Sumiu um tempão. Você sabe esse goleiro? Você sabe por que ele sumiu? Porque teve 2 acusações de violência sexual contra ele. 2 acusações. Sabe quantas vezes ele foi investigado? Nenhuma. Sabe quantas vezes ele foi chamado para depor? Nenhuma. As vítimas estão sob proteção. E os 2 casos, ele tinha ligação com um cineasta pornô aqui da Europa. E ele não foi nem investigado. Enquanto isso, tem brasileiro e tem jogador de origem africana sendo condenado antes de ter sido investigado, sendo preso antes de ter sido investigado. Você consegue entender a diferença da tratativa? Você consegue entender o quanto tudo isso que está acontecendo é grave? Tudo isso que está acontecendo, todas essas fake news, essas acusações, há quase 2 anos atrás, teve um baita problema na Inglaterra, um baita protesto na Inglaterra toda contra a imigração
contra o árabe, contra o muçulmano, queimaram mesquitas, queimaram negócios de um muçulmano, supostamente um muçulmano teria 3 crianças, supostamente. O que descobriram depois de tudo isso? Que era uma fake news, que quem tinha matado as crianças era um inglês, um menino inglês, um jovem inglês. Enfim, são muitos casos que são 2 pesos, 2 medidas. Quando é o brasileiro, quando é a pessoa de origem africana, é um absurdo que todo mundo fala sobre isso, e nossa, que absurdo, que sei lá o quê. Quando é um deles, ninguém comenta. Você ficou sabendo desse caso do Derrea? Você ficou sabendo dele? Ah, ele parou, ele sumiu. Por quê? Por que você acha que ele sumiu? Pesquisa no Google. Pesquisa em qualquer lugar que você quiser. Vai numa inteligência artificial, pede para resumir a situação. Ele sumiu um tempo, a mídia abafou e apareceu. Enquanto isso, um brasileiro, não estou defendendo o brasileiro, estou falando sobre o peso que eles dão. Um brasileiro, ele foi preso 1 ano e pouco, antes de terminar a investigação, sem ter prova concreta nenhuma. Você entendeu o peso diferente? Você está entendendo que o presidente da maior nação, da nação mais rica do mundo, ele chamou o presidente da África do Sul lá e mostrou um monte de fake news pro cara, um monte de vídeo de inteligência artificial para jogar um povo contra o outro? Você não tá entendendo isso que tá acontecendo, velho? Você é burro. Porra! O pior é que no caso desse brasileiro, que ele foi carbonizado aqui, você vai ver os comentários, um monte de brasileiro, olha lá, é isso, não é que mereceu, não é bandido bom, é bandido morto, que sei lá o que, unânime. O brasileiro, ele não precisa de uma explicação. Para o brasileiro, ser acusado já é ser culpado. Não precisa explicar, é só acusar. É só acusar. Só que isso é um problema, velho. Isso é um problema, porque é isso que acontece. A gente é sempre o vilão. A gente tá sendo desenhado isso aqui, cara. E tá muito óbvio, é triste, velho, ver esse tipo de julgamento do próprio povo. E eu fico imaginando, cara, se isso acontece comigo, por exemplo, se isso que aconteceu com o menino acontece comigo, e aí a mídia fala que supostamente eu tinha envolvimento com facção, e a minha mãe tem que passar o luto dela explicando pros outros que eu não era bandido. Porque a mídia decidiu que eu era. Eu fico pensando nessa situação, velho. O que eu tô fazendo aqui, mano? O que eu tô fazendo aqui, velho? Que absurdo, mano. Enfim, voltando no caso da menina, você precisa divulgar essa informação, você precisa pesquisar no TikTok sobre o caso Maria Luamba, você precisa entender o que está acontecendo e você não pode deixar de falar sobre isso, porque a mídia não quer falar. A mídia decidiu que a menina tinha depressão, sem laudo nenhum. A mídia simplesmente decidiu. Decidiu. Ah, ela tem depressão. Pronto. Se matou. Pronto. É isso. Decidimos. Ah, o menino brasileiro tinha envolvimento com tráfico. Pronto. Prova. Não precisa, a gente decidiu. Então abre a merda do seu olho, principalmente se você é um desses vira-lata de merda que fica concordando com um discurso anti-imigrante. Nossa, velho, que bosta, velho. Que merda de mundo que a gente vive, sinceramente. Espalha esse vídeo, procura no TikTok, espalha os vídeos dos angolanos que estão falando sobre isso. Isso é um absurdo. Não dá pra continuar desse jeito. Você que tá pensando em vir pra cá, pra Europa de maneira geral e pros Estados Unidos, saiba que você é o inimigo da vez, tá? Você pode ser branquinho, você pode ser o que for. Você é o inimigo da vez, tá? O imigrante, ele é o inimigo da vez. Então, se você acha, você que tá aqui e que comprou seu apartamento, seu carro, e se acha que vai ser humilhante voltar pro Brasil e desistir, pensa no quão humilhante vai ser se isso acontecer com você, com um filho seu, e você tiver que explicar pra todo mundo que seu filho não era bandido. Ou você tiver que explicar pra todo mundo que a sua filha não era depressiva, que ela foi assassinada. Pensa no quanto isso é muito mais humilhante. Então é isso, velho. Nossa, que bosta, velho.